Os cálculos renais podem ser muito pequenos, às vezes até imperceptíveis a olho nu, mas a dor provocada pela obstrução desencadeada por eles pode ser enorme. Por dentro dos cálculos renais. Pedras nos rins ou cálculos urinários são grupamentos de cristais ao redor de uma matriz que se desenvolvem nos rins. São classificados de acordo com os cristais específicos que compõem e são agrupados em 5 grandes categorias: oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, estruvita, ácido úrico e cistina. Mas os mais comuns são os formados por oxalato de cálcio. Mas como se formam os cálculos? O primeiro passo é chamado nucleação. Íons tais como cálcio e oxalato, que foram filtrados pelos rins, espontaneamente se agrupam para formar cristais. Isto é chamado de nucleação. Existem 2 tipos de nucleação. Quando cristais de uma mesma composição formam um núcleo, chamamos de nucleação homogênea. Cristais diferentes podem se sobrepor a este núcleo. Quando cristais apresentam material orgânico entre os íons, estes cristais são chamados de nucleação heterogênea. Os cristais formados na nucleação então viajam pelos néfros e geralmente se depositam nas papilas renais. Aqui se dá o segundo passo da formação de cálculos, o crescimento. O agrupamento desses cristais é a terceira etapa, que chamamos de agregação, aonde se formam os cálculos. Os cálculos renais podem produzir ou não a retenção urinária. Uma vez que eles se libertam dos rins, eles podem se transportar pelo sistema urinário e se depositar no ureter. Cálculos pequenos são eliminados espontaneamente na urina. Porém, cálculos maiores podem causar obstruções. Os principais locais de obstrução do ureter e do trato urinário são a junção pielo-ureteral, o cruzamento com os vasos ilíacos e a junção vésico-ureteral. É esta obstrução que acaba provocando a dor e a famosa cólica renal. Nos Estados Unidos, cerca de 13% dos homens e 7% das mulheres apresentarão um episódio de cálculo renal ao longo da vida. Na maioria das vezes, os cálculos são eliminados espontaneamente, não necessitando intervenção cirúrgica, mas muitas vezes essa intervenção se faz necessária. Após o primeiro episódio de cálculo, a chance de recorrência em 4 anos chega a 50%. E após essa primeira recorrência, a chance de se ter novamente cálculos ela é ainda maior. Mas o que realmente causa o desenvolvimento de cálculos? Por que algumas pessoas os desenvolvem e outras não? Um fator crítico é a hipersaturação da urina. A supersaturação da urina é um fator preponderante na formação de cálculos, pois sem sua ocorrência os cristais não se formam. Outro fator importante é a deficiência de substâncias chamadas inibidores. Um dos inibidores mais importantes é o citrato. Estes 2 fatores explicam por que algumas pessoas formam os cálculos e as outras não. Existem doenças metabólicas que desencadeiam a excreção exagerada de alguns sais na urina.